Hoje vamos falar sobre a psicologia por trás das compras. O que te leva a consumir? Você acha que você é uma pessoa influenciável? Ou acha que todos os seus atos são racionais? Eu vou te mostrar que não. Você age irracionalmente muitas vezes, principalmente quando falamos sobre consumo. A gente sabe que cerca de 80% do seu consumo é emocional, e esse é o motivo de você gastar mais do que você ganha. E sabendo disso, o trabalho do publicitário é mexer com as suas emoções para te influenciar a comprar algo. Para quem não me conhece, eu sou o Wesley Gonçalves, o host do canal, e eu vou te explicar por que você consome tanto. Então fique confortável, pegue o seu café que o conteúdo é denso, mas muito interessante. E você vai se surpreender com a forma como o seu cérebro age. A primeira grande questão é, por que você compra sem necessidade? E a resposta é muito simples. Comprar é bom, comprar te faz se sentir bem, te dá satisfação e, é claro, nós gostamos muito disso. Mas acima de tudo, as coisas que compramos diz muito sobre nós para as pessoas. Mas é um erro achar que a gente compra coisas que nos façam sentir aquilo que a gente já é. Pelo contrário, a gente compra coisas que nos façam sentir aquilo que nós queremos ser. A gente é inspirado pelas publicidades que vemos todos os dias de pessoas que são muito mais atraentes, inteligentes e aparentemente mais felizes do que nós. Isso se chama marketing de estilo de vida. O que é vendido em primeiro lugar é um conceito e não um produto. E a ânsia de agir como outras pessoas está gravado em você. É assim que a gente aprende sobre tudo no mundo quando crianças, imitando o comportamento das outras pessoas. Crescer implica observar o comportamento dos outros e depois reproduzir as mesmas ações para ver se os mesmos resultados são obtidos. É assim que você aprendeu a andar, a falar e a fazer qualquer coisa. Cerca de 95% da população é de mímicos e apenas 5% é de inovadores. É assim que acontece a integração social de fato. Por isso, se todos os seus amigos possuem um iPhone ou uma roupa de marca, por exemplo, você tende a querer o mesmo para pertencer ao mesmo grupo. E é aí que começa a manipulação para as vendas. É por esse motivo que os organizadores daquela pasta de dente que você tanto gosta deixam uma quantidade menor delas nas prateleiras. Afinal, você olha para aquilo e pensa, bom, se tem menos é porque mais foram vendidas. E se todo mundo comprou ela, ela deve ser boa e eu também quero comprar para fazer parte do grupo. Mesmo que você não faça isso conscientemente. Eu vou mostrar para você 6 estratégias que são usadas para convencer as pessoas a agirem da forma como nós queremos. Sim, a boa e velha manipulação, que é usada para convencer você a comprar algo ou a votar em um determinado candidato. Não importa o motivo, manipulação é manipulação e pode ser usada para o bem, como por exemplo quando você quer fazer o seu filho estudar mais, ou também pode ser usada para o mal, como por exemplo convencer as pessoas a beber Dolly no almoço. Não, Deus, por favor, não! A primeira estratégia é a exposição repetitiva. Esse é um dos mais antigos e importantes mecanismos de manipulação. O cientista comportamental Robert Zionk investigou os nossos processos sociais e cognitivos. Ele demonstrou como a exposição repetida a um objeto o torna mais atraente. Nesse estudo, os participantes acharam os objetos mais atraentes de modo proporcional ao número de vezes que eles eram mostrados. Então, quanto mais alguém vê algo, mais atraente fica. Tá aí uma dica para você que é desprovido de beleza. Apareça muitas vezes. E se você pensa que a repetição só é usada para vender um produto, você está muito enganado. O ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, ele chegou à conclusão de que, abre aspas, as massas percebem como verdade qualquer coisa que achem mais familiar. A plebe é muito mais primitiva do que imaginamos. Por esse motivo, a propaganda precisa ser essencialmente simples e repetitiva. A conquista de qualquer resultado no processo de influenciar a opinião pública somente pode ser fruto da redução bem-sucedida de um problema aos seus componentes mais elementares, tendo a coragem de os repetir incessantemente de forma simples, apesar dos protestos dos intelectuais. O que ele está falando é que o povo, o afegão médio, como diria o Emílio, é primitivo e simples, que é uma forma mais polida de chamar alguém de burro.
O povo não gosta do complexo, ele busca a facilidade e, por isso, na hora de influenciar alguém a comprar um produto, ou nesse caso, a convencer alguém a participar de um grupo extremista responsável pela morte de mais de 6 milhões de pessoas, devemos nos ater ao que é simples e repetir isso, até que se torne familiar. Conseguindo isso, você pode fazer com que as pessoas façam coisas que elas jamais pensariam que seriam capazes. A verdade é que o ser humano gosta de pensar que é racional, mas seria muito mais preciso dizer que nós somos seres racionalizados. Ou seja, ainda que o nosso comportamento seja irracional, a gente tenta parecer razoável e sensato, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Como eu disse, pode ser usado para o bem e para o mal, então depende muito do seu caráter. Segunda estratégia, tenha um motivo. Nós não precisamos de um motivo bom para justificar o que fazemos, contanto que tenhamos um motivo. Em um experimento realizado de várias formas diferentes, uma mulher em uma fila de uma máquina de Xerox. Bom, comenta aí como que você fala Xerox ou Xerox onde você mora. Bom, a mulher pede um favor para a pessoa que está na sua frente. Ela diz: desculpe, eu tenho 5 páginas. Você se importa se eu usar a copiadora? É porque eu estou com um pouco de pressa. Esse pedido foi muito eficaz. Cerca de 94% das pessoas que ela pediu deixou ela passar na frente, simplesmente porque ela deu um motivo que justificasse o pedido dela. Na repetição do experimento, a frase foi alterada para que o pedido não apresentasse nenhum motivo. Ela falava: desculpe, eu tenho 5 páginas. Você se importa se eu usar a copiadora? Nessa segunda vez, apenas 60% das pessoas deixaram ela passar na frente. Comparado com a primeira vez, a gente percebe que dar um motivo é essencial para conseguir com que as pessoas façam ou ajam de determinada maneira. Então, para completar o experimento, na terceira vez, a frase dita foi: desculpe, eu tenho 5 páginas. Você se importa se eu usasse a copiadora? É porque eu preciso fazer algumas cópias. O que não faz o menor sentido, né? Já que todo mundo que estava ali também precisava fazer cópias. E por incrível que pareça, 93% concordaram com o pedido, mesmo não havendo nenhum motivo real para isso. Tudo indica que a palavra porquê iniciou algum tipo de resposta automática nas pessoas que estavam na fila. As pessoas gostam de ter um motivo para fazer as coisas, mesmo que esse motivo não seja um motivo real. Então fica aí uma dica: quando você quiser que alguém faça algo para você, não se esqueça de apresentar um motivo. Coloque sempre um porquê e as suas chances de conseguir que elas façam o que você quer vão aumentar muito. E agora que você já sabe disso, se alguém te pedir para fazer algo e te apresentar um motivo, as chances de você estar sendo manipulado são muito grandes. A terceira estratégia é a dissonância cognitiva. Ok, essa parte é bastante técnica e um pouco pesada, então talvez seja necessário assistir com um pouco mais de atenção. Nosso cérebro contém uma biblioteca cheia de elementos cognitivos. Esses elementos são o conhecimento que nós temos do mundo, as nossas opiniões a respeito e as nossas convicções. A dissonância cognitiva acontece quando um desses elementos entra em conflito com o outro. Por exemplo, se o que você conhece do mundo entra em conflito com as suas opiniões, ocorre uma dissonância cognitiva. E a gente não consegue tolerar uma incoerência e concordar com duas proposições conflitantes, sem nos sentirmos contraditórios. Quando os conhecimentos, opiniões ou convicções contradizem algo que a gente pensa sobre nós mesmos, isso provoca uma séria contradição psicológica. E como no caso da copiadora, a gente não tem o menor problema em raciocinar como completos idiotas desde que essa dissonância seja corrigida. Uma experiência realizada com mulheres nos anos 50 escolheu 2 grupos aleatórios onde elas seriam entrevistadas individualmente. O objetivo era convidar elas a participarem de um simpósio muito chato sobre educação sexual. Porém, enquanto um grupo foi convidado a participar, o outro teve que passar por algumas provas constrangedoras. Como, por exemplo, elas tinham que ler alguns contos eróticos em voz alta enquanto outras pessoas assistiam e ler algumas palavras no dicionário fazendo insinuações sexuais. E lembrando que a gente estava na década de 50. Tudo isso para ter a oportunidade de entrar no simpósio. O grupo que teve a iniciação mais branda, sem esse tipo de humilhação, logo percebeu que a conversa era muito chata e tinham cometido um erro. Porém,
o grupo que pagou um preço alto para estar ali achou a conversa interessante e gratificante, além de terem gostado mais dos membros do grupo do que aquele outro que não passou por nenhuma iniciação humilhante. Os criadores da experiência provocaram uma contradição psicológica quando fizeram as mulheres pagarem um alto preço, que foi a humilhação, por algo realmente que não correspondia àquele alto preço, que era um simpósio muito chato. Então, o único jeito de elas explicarem para si mesmas por que haviam se submetido à humilhação da iniciação foi ter mudado a própria opinião sobre o simpósio e decidido que ele foi muito bom. É por esse motivo que o trote de faculdade que você fez para entrar em algum grupo fortalece o grupo ao invés de enfraquecer ele. Porque as pessoas sentem que depois de passar por um certo tipo de humilhação, ao invés de o grupo parecer menos atraente, ele parece muito mais atraente. Afinal, se ele não parecesse, você chegaria à conclusão que você tomou a decisão errada ou que você fez aquilo tudo por nada. Então você cria motivos para que o grupo que você está entrando seja mais atraente do que ele realmente é. Parece um pouco idiota, mas a gente é assim. Esse tipo de dissonância cognitiva acontece o tempo todo quando você consome. Ao comprar algo que você não precisa, você imediatamente cria motivos para justificar a sua compra, claro, e corrigir essa incoerência que foi criada. Sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça e fala: "Ô seu burro, por que você foi gastar dinheiro com um ioiô?" Aí você chega e responde para ela: "Que nada, eu vou me divertir muito com ele." Isso é a dissonância cognitiva sendo corrigida. Por isso, se eu conseguir causar em você uma dissonância cognitiva, você vai desejar fazer alguma coisa para se livrar dela. E isso acontece normalmente de 3 formas. A primeira é mudando a sua opinião ou atitude anterior. Ou seja, você muda internamente. Por exemplo, você começa a sentir que o grupo que você se sacrificou tanto para entrar é tão bom quanto você gostaria que fosse. A segunda é mudando o seu ambiente, ou seja, é algo externo. Por exemplo, quando você está fazendo uma dieta e ao invés de arrumar uma desculpa para fugir dela, como o dia do lixo, você começa a passar longe das lanchonetes. Assim você está mudando o exterior. E o terceiro é você mudando o seu comportamento, ou seja, fazendo com que as opiniões que você tem sobre você mesmo estejam em concordância com o resto dos seus pensamentos. Assim, se você se vê como um amigo dos insetos, você vai parar de esmagar as formigas e eletrocutar mosquitos. Sabendo de tudo isso, se eu quiser mudar o seu comportamento, eu tenho 2 opções. Ou eu posso tentar fazer isso diretamente, ou eu posso provocar uma dissonância em você, dando uma opinião contrária a algo que você está fazendo, por exemplo. O resultado nos 2 seria o mesmo, o comportamento vai mudar, mas tem uma diferença muito importante. Na primeira, o seu comportamento muda porque eu pedi que você mudasse. Já na segunda, você muda o seu comportamento para resolver uma contradição psicológica na sua cabeça. Você está fazendo isso por sua causa, porque você quis. E isso é muito, muito valioso para o publicitário. A melhor forma de manipular uma pessoa é fazer com que ela ache que a ideia principal foi dela. E que ela faça o que eu quero, achando que está fazendo o que ela quer. Ou seja, é uma automanipulação. Eu apenas plantei a sugestão. E acredite em mim, isso funciona bem demais no trabalho. Quando você não quiser fazer alguma tarefa que é muito repetitiva, por exemplo, tente chegar naquele colega que, sabe, tem o ego um pouco inflado e plante nele uma sugestão de que, por exemplo, ele faz melhor ou de que você não sabe fazer muito bem e veja a mágica acontecer. E se você acha que acabou, você está parcialmente correto. Ainda faltam 3 estratégias muito legais para você aprender. A armadilha da racionalização, como a culpa é usada contra você e o poder do compromisso. Eu tenho certeza que conhecendo essas estratégias, você não só vai começar a usar elas a seu favor, como também vai impedir que usem elas contra você. Bom, pelo menos se usarem você vai saber, né? Às vezes a gente vê uma armadilha e se joga nela, né? Humanos. Então já se inscreva no canal e ative o sino para você ser avisado quando sair a parte 2 desse vídeo. Caso você esteja vendo esse vídeo um tempo depois, a parte 2 vai estar em algum lugar por aqui ou no final do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem.